Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. O Evangelho ele é o terceiro livro da codificação. O primeiro é o livro dos Espíritos, o segundo é o livro dos Médiuns e o Evangelho é o terceiro livro. Não é pela importância, primeiro, segundo e terceiro, mas é porque nós precisávamos compreender muitas coisas antes para que, novamente, o Evangelho e os ensinamentos do Mestre viessem novamente à tona para que a gente compreendesse mais com profundidade os seus ensinamentos. Porque, de alguma forma, a gente acabou esquecendo. Mas essa parábola que passa nesse capítulo, eu vou falar dela de forma resumida, porque ela é bastante longa. Aí depois, se vocês quiserem ler com mais detalhes, é o capítulo 20. Aí o que acontece? O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha. Esse senhor da vinha, ele sai e ele encontra os primeiros trabalhadores. Esses primeiros trabalhadores, ele convida para vir trabalhar na sua vinha e trata com eles o ganho do dia. Ele oferece a eles um denário, ou seja, um dinheiro pelo trabalho feito, pelo período do trabalho. Esses trabalhadores aceitam e vão para a vinha trabalhar. Mas esse dono da vinha, ele vai sair mais 4 vezes durante aquele mesmo dia para poder angariar mais trabalhadores para sua vinha. E todos que ele foi encontrando nessas 4 horas, nesses 4 momentos que ele saiu, eles foram aceitando. A última vez que ele sai a 1 hora só do tempo de que se esgotaria o tempo de trabalho daquele dia. E esse trabalhador, né, que ele vai ao encontro, ele pergunta: por que estás vós aqui todo dia ociosos? E eles respondem: porque ninguém nos assalariou. E aí o dono da vinha diz: então vide para minha vinha, venha trabalhar também. E aí ele leva todos eles para sua vinha. Chegando na sua vinha, ele fala para o seu mordomo que quando ele for pagar, ele comece a pagar do último para o primeiro. E aí, combinando com eles que iria pagar uma moeda pelo trabalho de cada um deles. E ele começa o pagamento pelos que chegaram por último. Os que chegaram primeiro começam a observar e começam ali a conversar e falar: bom, se ele está pagando uma moeda para o que trabalhou pouquíssimo, com certeza nós vamos ser melhor remunerados. E assim foi até que chegou a vez dos primeiros trabalhadores da vinha e ele pagou um denário. E aí eles ficaram meio revoltados, né? Tipo, como assim? A gente passou o dia inteiro trabalhando e vamos ganhar o mesmo que aquele que ficou 1 hora só trabalhando? E ficaram meio indignados e colocaram a indignação ao senhor da vinha. E ele responde: amigo, se não te faço agravo, não convieste tu comigo num dinheiro, toma o que te pertence e vai-te, que eu, de mim, quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Uma parábola difícil, até para a época e para hoje, então, era caso de sindicato, né? A gente ia atrás dos nossos direitos, como assim? Mas Jesus não falava para o homem da matéria. Jesus sempre, todas as suas parábolas e ensinamentos, obviamente que elas eram muito aproveitadas para o presente, mas ele falava para o futuro, ele falava para o homem imortal, ele falava para o nosso ser espiritual que nós somos. Para a gente entender melhor essa parábola, eu trouxe uma história do livro Contos e Contos, do Chico Xavier, psicografada pelo Chico, do irmão X, para facilitar um pouquinho o entendimento, porque é sempre importante a gente entender as palavras do Cristo com essa amplidão que eu falei
no início da nossa conversa a respeito do papel do Espiritismo, né? Do que o Espiritismo veio contribuir para esse entendimento. Então ele diz o seguinte: é o capítulo 25, Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-os nos braços acolhedores, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não reviste a púrpura imperial? Era muito comum que os estudiosos daquela época e os frequentadores, né, também das sinagogas, né, que conheciam, né, tudo que os profetas haviam anunciado sobre o Consolador prometido, sabiam que Jesus, da maneira pela qual ele chegou, ele era o Messias prometido. Então, o Simeão, ele tinha essa certeza, só que ele não entendia como é que Jesus ia conseguir fazer isso nas condições em que ele tinha nascido. E ele faz mais, ele faz assim, mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes, não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, e ele continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-se-á sobre os poderosos, escreverá novos livros de sabedoria, improvisarás discursos que vão obscurecer os grandes oradores de Atenas e Roma, amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem, erguerás novo templo de pedra, onde rico e pobre aprendam a ser filhos de Deus, ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem às transformações imediatas de Israel. Depois de um longo intervalo, indagou em lágrimas. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Pai Supremo? O menino, pequeno, ergueu a sua destra e bateu fortemente por muitas vezes no peito de Simeão. Simeão, já muito velho, sabia, né, que o tempo já era marcado, ali se calou e, nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu, né, nos braços maternos de Jesus. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso de bater ao peito, né, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Essa história não foi só Simeão que teve dificuldade, né? Os apóstolos tinham dificuldade de entender a mansuetude, as palavras de entendimento, de unir as pessoas, de falar, de amar aos inimigos. Todos eles tinham dificuldade de entender como é que o Messias, né, ia fazer a grande revolução de que era necessário. É importante aí a intradoutrina espírita, como eu falei, para a gente poder entender a profundidade, né, dessa mensagem e relacionar ela com a parábola. Como Jesus nunca falava, Jesus iria, com o conhecimento espiritual que o Mestre tem, e sendo responsável pelo nosso planeta, pela organização planetária, por conduzir nós, né, seres espirituais que estamos hoje na condição que estamos, jamais iria pregar a verdade do reino de Deus em coisas que pudessem ser destruídas. Quando ele assinala que vai colocar o reino de Deus no coração do homem, porque precisava que ali continuasse aqueles ensinamentos, porque exatamente é dessa forma que a gente transforma a nós e a humanidade.
as grandes transformações, elas não vão vir de fora, porque senão Jesus já tinha feito, né? E ele tinha, né, mais tarde, toda a sua trajetória espiritual vai mostrar os poderes que ele tinha do ponto de vista de organização da matéria, de transformar a água em vinho, de fazer as curas que ele fazia. Não lhe faltava recursos para demonstrar a sua grandeza espiritual. Mas não é isso. O que faz a grandeza espiritual é todos nós colocarmos no nosso coração o que ele chama do reino de Deus. E aí vamos comparar um pouquinho com essa, antes da gente falar o que é colocar, né, Deus no nosso coração, ou seja, né, o reino dele, falar da parábola. A parábola, quando ele fala do Senhor da vinha, a vinha, na verdade, é o reino de Deus. O Senhor é Deus. Os trabalhadores somos todos nós, e fomos chamados, né, desde a primeira hora e até hoje somos chamados, né, para poder servir ao Pai, para poder efetivamente fazer parte do reino de Deus. E esse chamamento depende de nós aceitarmos isso. E quando ele faz o pagamento ao homem, quando ele paga, né, e paga igualmente a todos, porque espiritualmente, quando nós colocamos o amor no nosso coração, e isso mexe com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, não importa o tempo, não importa que foram os profetas que receberam lá o primeiro combinado, né? O que importa é a nossa transformação espiritual. E para isso não tem tempo. Isso é a qualidade daquilo que a gente faz. Então, não importa se você tem um mês de conhecimento de doutrina ou de amor ao próximo, daquele que já tem 30, 50 ou milênios sobre a transformação. Porque o que importa é você se transformar intimamente. Porque essa transformação é que vai efetivamente mudar a paisagem do nosso mundo. Porque não estão nas coisas efêmeras da Terra, mas são em nós, porque nós somos espíritos imortais. Então, mesmo que a gente não consiga fazer as grandes transições que o planeta necessita para ser um planeta mais justo, mas nós carregamos em nós isso. Então, no mundo espiritual, nós continuamos tendo essa mesma postura. Quando nós reencarnarmos novamente, nós trazemos de volta. E por isso que Jesus falou para Simeão que ele estava pregando, que ele veio trazer para o coração do homem, onde efetivamente nada ia destruir. Ou seja, nós somos herdeiros da questão divina, né? Nós fomos criados por Deus e nós trazemos dentro de nós, né, é inato, e a gente veio para desenvolver. E aí a doutrina espírita vem para explicar para a gente como isso acontece, né? Ou seja, nós temos milhões de oportunidades. Hoje, nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Hoje nós somos os trabalhadores da última hora, porque chamando a nós ao trabalho. Nós estamos aqui para conhecer as verdades, embora a gente já tenha escutado, mas talvez a gente não tenha dado tanta importância a elas. Então, falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Jesus trouxe a lei de amor, e essa lei é importantíssima para as nossas relações, sejam elas humanas ou espirituais. Toda vez que eu revisto o meu pensamento com bondade, com amor, com fraternidade, quando eu fujo do preconceito, do julgamento, da maldade, eu me aproximo das leis de Deus. Porque Deus é amor, Deus é sabedoria. Então eu tenho que me afinar com as leis, porque assim como a natureza da vida, ela é toda assim. Se a gente observar, e hoje, graças a nossos conhecimentos científicos, a gente sabe de quanto a Terra é harmônica do ponto de vista de nos receber. As leis, né, desde o menor animal até o maior, as relações com a natureza, e nós fazemos parte dessa natureza. Essa harmonia do universo, ela já está pronta. Cabe a nós aprendermos, como criaturas de Deus, a manter essa harmonia. E nós falamos tanto em vibrações positivas, em energias positivas, né? Às vezes a gente até quer comprar, né, uma pedrinha, uma coisa para ajudar a gente a ser mais positivo,
Mas o que ajuda a gente a ser positivo não é na matéria, é no espírito, é no teu pensamento, é naquilo que você deseja. Então, praticar o amor, né, hoje, eu acho que isso não está mais nas paredes das casas religiosas. Hoje a ciência fala disso. Nós precisamos tratar o mundo com mais amor, com menos ganância, com menos agressividade. Nós já estamos... tem coisas que nos incomodam e que a gente já, às vezes, não sabe como lidar com elas, mas a gente sabe que a gente precisa melhorar. E esse é o convite. Esse é o convite da gente estar nesse momento participando do que é, na verdade, a nossa tarefa enquanto os espíritos imortais que nós somos. E aí a gente Jesus resume isso, né, no mandamento principal que ele nos fala, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, começa em nós a nossa revolução. Nós somos capazes de, quando a gente muda a maneira de pensar e é mais harmonioso, mais justo, mais misericordioso, a gente transforma o lar da gente. A gente leva para onde há conflito a paz, a harmonia. Mesmo que os outros não consigam, às vezes, acompanhar, mas a gente consegue levar. Assim como a gente consegue levar no trabalho, como a gente consegue levar na rua, como a gente consegue levar, ultimamente, o nosso pensamento em amor e paz aos países que estão em guerra. Nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. Esse é o nosso papel enquanto criatura de Deus. E para a gente fechar, eu quero ler todo esse capítulo. É um capítulo curto e ele é um capítulo de convite, principalmente ele tem aqui para os espíritas, ele tem um convite, ele chama os espíritas e trabalhadores da última hora, porque na verdade a nossa doutrina ela tem 150 anos. Claro que os conhecimentos que dela a gente estuda não são desse tempo, são de milênios. Só fez a gente recordar e aí acrescentar ainda conhecimentos e entender melhor a questão da reencarnação, da imortalidade da alma. E ele é um convite, né? Ele fala, vamos se apressar. Por que vamos se apressar? Porque é dito pelos espíritos que nós estamos em fase de transição espiritual. Nós estamos na fase de passar do planeta de prova e expiação para a regeneração. Ou seja, de um planeta que o mal predomina para um planeta que o bem predomina. Não que não exista o mal, mas que o bem predomina. Onde fazer coisa feia vai ficar bem chato para a gente, porque a maior parte do povo faz coisa boa. Hoje, né, parece que fica tudo, né, meio fazer coisa errada, parece que é meio aceito pela sociedade, embora intimamente a gente sabe que não. Então tem um trechinho que é a parte dos obreiros do Senhor, que eu vou ler, que eu acho que vale a pena a gente encerrar. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Essa que eu falei. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos pela caridade. A caridade aqui, não estou falando de filantropia, não. Estou falando de caridade de sentimento. Caridade que é essa, que eu olho para o outro, me coloco no lugar do outro, que eu escuto, embora às vezes eu possa não aceitar, mas eu respeito as escolhas do outro. É nesse sentido da caridade que ele fala. Suas jornadas de trabalho serão pagas a cêntuplos do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos, nos unamos o nosso esforço a fim de que o Senhor, da sua vinha, encontre a obra acabada, porque esses o Senhor dirá, vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e vossas discórdias, para que a obra não sofresse com isso. Ou seja, nós contribuímos para a harmonia do nosso planeta, do nosso universo. Então, esse é o convite, né? Vamos fazer com que essa harmonia se mantenha. Vamos incentivar o bem, a paz, onde o orgulho, a vaidade, a ignorância do ponto de vista espiritual se afaste de nós. E por isso a gente precisa pedir ajuda. Porque ainda nós somos criaturas que ainda nos abalamos com coisas assim, muito pequenas ainda. Né? E principalmente em questões materiais. Elas nos perturbam muito.
mas nós estamos aqui para isso, para aprender. E para encerrar, vou contar uma história rapidinho, que eu acho bem bonitinha. Era de um orador espírita, numa casa espírita. Ele fazia palestras muito bem, as pessoas gostavam, ele tinha domínio da palavra, falava do evangelho como ninguém. E na plateia, ele tinha um senhorzinho que chegava, sempre um pouco atrasado, mas ele chegava e se sentava para assistir o evangelho. E ali ele assistia o evangelho, e foram anos e anos e anos assim. O orador acostumou a vê-lo entrar e a chegar, já o conhecia, assim como acontece com a gente. A gente não se conhece profundamente, mas a gente já, né, sabe quem é quem frequenta, quem não, e era esse caso. E aí um dia esse senhorzinho sumiu, não veio mais, e ele sentiu a falta. Passou-se o tempo, muito tempo, ele desencarna. E quando ele chega no plano espiritual, quem foi que recebeu ele no plano espiritual? O senhorzinho. E quando o senhorzinho recebeu, ele ficou, né? Nossa, que bom reencontrá-lo. E logo ele percebeu que aí ele estava numa hierarquia espiritual maior do que a dele, pela simpatia, pelas vibrações, né? Pela energia que ele envolvia. E aí ele ficou curioso, ele falou, nossa, né? Como é que você conseguiu chegar, né, nessa situação? Aí o senhorzinho disse, então, tudo que vocês foram falando do evangelho, eu fui fazendo. E hoje eu vim aqui pedir a Deus que deixasse eu te receber para te agradecer. Agradecer por tudo que você me ensinou. E eu fiz. Tudo aquilo que você me ensinou, eu pus em prática. E aqui fica a lição para nós. Vamos ser o senhorzinho que, para quem é orador, para quem fala da doutrina, para nós que escutamos a doutrina, que a gente põe em prática os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe.